Você entra desmotivado para torcer pelo Vasco quando enfrenta o Flamengo? Você joga a toalha? Você entrega os pontos? Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. Esquece. Mas eles têm um time melhor. Ok. Quer que eu lembre aqui, aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Quem morre de véspera é o peru. Eu venho para o jogo, vou narrar, vou empurrar o time e vou acreditar. Elogiar, criticar, isso vai fazer parte da torcida, que está muito machucada, está revoltada, pedindo saída de A, B ou C, mas, cara, não é assim que funciona. Porque não dá para mudar todo mundo de um jogo para o outro. Manda todo mundo embora depois, acabou o contrato todo mundo. Não é assim. Rival pediu apoio ao torcedor vascaíno para o clássico diante do Flamengo. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fanático Vascaíno, link na descrição. Fábio Azevedo ressaltou a importância da torcida apoiar o Vasco mesmo diante das adversidades, pois, mesmo o Flamengo sendo o melhor, sua torcida precisa incentivar do início ao fim em busca de um resultado positivo. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Pô, Azevedo, mas grande clássico. O Vasco não está com esse time todo. O adversário tem um time mais forte. Você entra desmotivado para torcer pelo Vasco quando enfrenta o Flamengo? Você joga a toalha? Você entrega os pontos? Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. Esquece. Mas eles têm um time melhor. Ok. Quer que eu lembre aqui, aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Aqui mesmo, no Maracanã, em 1989. Ano do Vasco, campeão brasileiro, né? O bicampeonato. Bugica. É só pegar, tá aqui no YouTube, gente. Time do Flamengo, Zico, meia bomba. Era um bom time do Flamengo, mas um time envelhecido, com grandes nomes, mas envelhecido. E o Vasco voando. Bebeto tinha trocado o Flamengo pelo Vasco, voava. E aí o Bugica, um garoto que veio da base, 2-0 em cima da gente. Final da história a gente sabe, o Vasco campeão brasileiro, com gol de um garoto, que foi o Sorato, né, na época. Mas assim, ali o Vasco era muito mais time que o Flamengo. Quer outro exemplo? Em 92, quadrangular. É só pegar o quadrangular. O Vasco era mais time que o Flamengo no quadrangular. Mas perdeu o confronto e foi eliminado. Então assim, torcedor, desculpa, quem morre de véspera é o peru. Eu venho para o jogo, vou narrar, vou empurrar o time e vou acreditar. Elogiar, criticar, isso vai fazer parte da torcida, que está muito machucada, está revoltada, pedindo saída de A, B ou C, mas, cara, não é assim que funciona. Porque não dá para mudar todo mundo de um jogo para o outro. Manda todo mundo embora depois, acabou o contrato todo mundo. Não é assim. Aliás, falando em contrato, Bahia tem contrato com o Vasco até o dia 5 de maio. Bahia dúvida para esse jogo de sábado aqui no Maracanã. E aí ontem, conversando com pessoas do Vasco, me perguntava, e aí o Vasco vai renovar e tal? Tem essa questão fora de campo, né, essa acusação que ele está sofrendo, que ele vai se defender, e todo cidadão tem o direito à ampla e restrita defesa. E a pessoa me falou, cara, tá nas mãos do Payet. Até porque assim, ele está fisicamente mais fininho, né? Tá no melhor da forma física dele. É um cara que ficar no banco de reservas para o Coutinho não o incomoda. Ele já entendeu que o Coutinho está melhor do que ele. Agora, depende da parte salarial dele também. Uma redução, porque o atual contrato não dá para esticar com os mesmos valores e muito menos o prazo, né? Vai até o final do ano, mas pelo mesmo valor? Não há condições. O Vasco não consegue pagar. Mas aí eu perguntei, essa questão toda, essa investigação que vai acontecer e tal, ele falou, aí o Vasco vai colocar uma cláusula de proteção, o que é normal. Caso aconteça alguma condenação, nem o Vasco vai referendar, obviamente, né, o Payet, porque a acusação que é imputada a ele, se for comprovada, o Vasco, pelos seus valores, e nenhum de nós vai concordar com o que aconteceu. Bom, fechei o parênteses. Falei do Coutinho. Coutinho está de volta à equipe do Vasco. Nesse sábado, um jogador importante, assim como o Tietê,
peças que fizeram falta diante do Ceará. Mas o que fez mais falta diante do Ceará foi o mesmo que fez falta contra o Corinthians. Intensidade, vontade, o querer representar a camisa do Vasco. Isso faltou. Ah, mas contra o Sport não faltou. Mas não pode, um jogo tem, outro jogo não tem. Um jogo entra de qualquer forma, outro jogo... Não. Tem que defender e honrar a camisa. Como disse lá o Carille na coletiva, que ficou muito insatisfeito e incomodado com a postura do time, porque representa uma história centenária, um clube gigante. E é verdade. E você, torcedor, tenho certeza que quer se sentir assim, representado dentro das quatro linhas. E aí eu volto lá na frase do presidente, do Pedrinho, quando ele diz, olha, ganhar ou perder é do jogo. Agora, a forma como você negocia o resultado é que eu não abro mão. E eu concordo com ele. Ganhar ou perder do jogo, perder um gol, fez um gol contra, isso vai acontecer. O árbitro não deu um impedimento, validou um impedimento, aquelas lambanças que a gente já conhece. Agora, a forma como você negocia o resultado... Ah, mas jogou como nunca, perdeu como sempre. O torcedor não se sente envergonhado. O que os jogadores não podem fazer é envergonhar o torcedor. Envergonhar de que forma? Jogando... Pô, já entrei pro jogo com o Flamengo, já sei que eu vou perder, o time deles é melhor, disputa os títulos. Não, meu amigo. Lutar. 11 contra 11. Tem que fazer valer o tamanho e a força do Vasco da Gama no Maracanã. Meio a meio, né? Divisão de ingressos, num acordo que foi feito entre as diretorias. E o Vasco da Gama vai ter aí a possibilidade de customizar o seu vestiário, enfim, de ter algumas receitas também que ele não tinha acesso como um mandante locatário, mas nesse acordo fica melhor para a direção para poder fazer. Espero uma grande festa no Maracanã, no próximo sábado, como sempre foi Vasco e Flamengo. Eu sou da época, vou fazer 48 anos, não escondo de ninguém a minha idade, em que entravam as torcidas, as bandeiras no meio ali, cada um é para o seu lado. A do Flamengo entrando lá do outro lado ia para o lado direito e a do Vasco ia para o lado esquerdo. Flamengo no norte, Vasco no sul. E sempre foi assim. E aí, pô, a escalação no telão, que não era telão, era um placar eletrônico, né, com pouquíssimos recursos, mas saiu o nome, cada um cantava mais forte, era o duelo das bandeiras, do canto, da voz e dentro do campo, com jogadores que representavam você, torcedor. E que assim seja no próximo sábado, aqui no Maracanã, uma grande partida, e que o Vasco comece a engrenar uma sequência de vitórias, né, e bons resultados. Empatar com o Flamengo é um bom resultado. Para que você tenha uma ideia, torcedor, a comissão técnica do Vasco, todas elas fazem assim. Por exemplo, um recorte, 5 jogos, que é a quinta rodada agora sábado, né? Quantos pontos o Vasco pode fazer? Num cenário pessimista, 6. Por 2 vitórias a gente consegue em 5 jogos. Perfeito. Pô, um cenário realista, 9 pontos. É um cenário bem razoável, 3 vitórias. E você tinha essa possibilidade. 10, já começa a ser mais otimista. 12, pô, tu está sendo bem otimista. Beleza. O Vasco tem 6 em 12. 50% dos pontos disputados, o Vasco conquistou. É uma conta maneira para quem vai ficar no 10º lugar. Mas é isso que a gente quer para o time? Ou você, na terça-feira, encerrou o jogo, a nossa transmissão, falou assim, porra, era um jogo que dava para vencer. Se tivesse mais intensidade, mais vontade, dava para ter vencido. Só que esse jogo não volta mais. E aí você vai buscar que pontos que lá na frente você considera que são difíceis. Contra o Palmeiras fora, contra o São Paulo fora, contra o Galo fora, o Cruzeiro fora. Esses são pontos que você já ou perde o empate e é do jogo. Ganha aqui, perde lá, é isso. Agora, o Mirassol tem que ir lá para, pelo menos, trazer o empate, fazer 4 pontos no confronto. É você olhar o confronto de ida e volta. Pô, da ida com o Ceará, a gente perdeu 2-1. E jogando mal. Nós jogamos muito mal. É isso, torcedor. Um grande abraço para você, fique com Deus. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro,
deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Link do canal Fanático Vascaíno na descrição como forma de créditos. Neste sábado tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Com o mando do nosso adversário, Vasco da Gama, a partida vai ser realizada no Maracanã. 50% da capacidade total do Maracanã para cada time. E foi dessa forma que as equipes entraram em um acordo para acontecer esses dois jogos aí do Campeonato Brasileiro no estádio que cabe mais pessoas. É mais do que normal, é mais do que usar o bom senso nesse momento e melhor de que colocar essa partida em um estádio mais apertado, em um estádio que já tivemos problemas, que foi o São Januário. Então o Vasco, utiliza-se do bom senso nesse momento e preserva a integridade física, tanto dos seus torcedores como também dos jogadores, porque na última partida que aconteceu em São Januário, por pouco não aconteceu um desastre, em que a torcida praticamente invadiu o gramado e por pouco não acontece briga generalizada. Então o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de uma derrota para o Ceará fora de casa, e vem bastante pressionado aí diante de maus resultados. Já o Flamengo, que até perdeu na Copa Libertadores da América, mas em um curto espaço de tempo já consegue dar a volta por cima, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, por mais que seja apenas por saldo de gols, mas nesse momento, se terminasse este campeonato, o Flamengo seria campeão. Então as duas equipes chegam em momentos distintos. E o Flamengo trazendo aí um retrospecto muito bom, muito vantajoso para enfrentar o Vasco. Os últimos confrontos falam por si só. O Flamengo já conquistou algumas vitórias nesse ano em cima do seu rival e agora coloca a prova no campeonato nacional. O Flamengo com certeza deverá ter uma equipe modificada com relação à equipe que jogou ontem contra o Juventude. É mais do que normal. Felipe Luiz, junto com a comissão técnica, preparadores, as pessoas que entendem de fato sobre a questão física, estão estudando para que os jogadores estejam na sua melhor forma física e, é claro, tentando evitar lesões aí que prejudiquem a sequência da temporada. Então, se ontem Léo Ortiz foi poupado, pode ser que contra o Vasco ele entre para jogar. Se ontem Bruno Henrique só entrou no segundo tempo, pode ser que contra o Vasco ele inicie a partida, mesmo estando sendo investigado aí, até o momento não foi suspenso. Então, na minha opinião, será um grande clássico, independente do que aconteceu para trás, independente de o Flamengo ter ou não um elenco melhor do que o nosso rival, vai ser sim uma boa partida e, é claro, o torcedor quem vai ganhar com tudo isso. Para você, quem deve ganhar essa partida? Participa aí deixando seu palpite do jogo nos comentários.